E aí, gente boa, tudo bom com vocês? Então, há 4 anos atrás, eu e um amigo meu, Guilherme, nós congregávamos juntos. E naquela semana, o assunto das aulas era namoro, relacionamento, noivado, casamento. E surgiram muitas perguntas que na aula não dava para sanar tudo ali. Então a gente resolveu fazer alguns vídeos, né, com perguntas e respostas. E nesse vídeo de perguntas e respostas, os jovens mandavam durante a semana ali as perguntas e a gente lia elas na gravação e depois soltava ali no grupo, né, ali no canal. Eu vou trazer de volta esse vídeo, tá? Aproveitando aí, né, o Dia dos Namorados, que vocês que não viram esse vídeo, que vocês possam estar apreciando, né, as perguntas que creio que sejam válidas, né, são bem atuais todos os conselhos que estão ali. Amém, queridos? Fique aí com o vídeo e não deixe, né, de entregar o teu caminho, todas as suas áreas da sua vida ao Senhor. Como diz a palavra de Deus, entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Isso aí. Então, Guilherme, se quiser falar alguma coisa, né, já quiser fazer a pergunta, fica à sua disposição aí. Queria dizer primeiramente que é um prazer estar aqui nesse grande vídeo, né, com o nosso grande colega, o Igor. E nesse momento a gente vai estar debatendo sobre algumas questões pertinentes, né, no meio cristão. E queria dizer que é uma honra estar aqui e que a gente vai debater a respeito disso para que a gente venha edificar a sua vida, né. E com certeza a gente espera um retorno positivo da parte de vocês. E com certeza o vídeo de vocês é muito importante para a gente dar continuidade nisso. Show de bola. Tratando, né, de um assunto muito pertinente no meio cristão, a gente vai falar hoje sobre pandemia. Vai não no sentido de pandemia do que a gente está vivendo. Coronavírus. Mas a questão de relacionamentos, questão de que muitas pessoas acabam sofrendo por entrar em um relacionamento sem entendimento, sem compreendimento. Então isso é uma coisa que a gente precisa debater no meio cristão e a gente vai tratar nesse momento, né? E Igor, começando fazendo uma pergunta para você sobre a questão do julgo desigual. O que você pensa sobre também a questão do julgo? A gente vê, né, que Paulo fala sobre isso na carta a Coríntios, mas também existe julgo desigual dentro da igreja? Tá. O texto que você está falando é o de 2 Coríntios 6,14. Não entreis em julgo desigual com os incrédulos. Porque que consenso há entre o templo de Deus com os ídolos, que parte tem o fiel com o infiel, o que concórdia, né, há entre Cristo e Belial. Então, esse texto aí de 2 Coríntios 6,14 está falando a respeito de julgo desigual entre cristão, uma pessoa que crê em Cristo, que faz parte do corpo de Cristo, que não serve a ídolos, né, e aquele que não é luz, né, que consenso há entre a luz e as trevas, tá? Esse tipo de julgo desigual é um julgo desigual que a Bíblia claramente ela reprova, tá? Há uma reprovação aí, porque Deus é um Deus exclusivo, tá? Você, por exemplo, você vai conversar com uma pessoa que ela não é cristã, ela não vê problema nenhum em namorar com um católico, não vê problema nenhum em namorar com uma pessoa que é de um segmento, de uma religião afro, né? Não vê problema nenhum. Mas quando você vem até uma religião, olha com óculos cristão, tem um problema. Por quê? Porque Deus é um Deus exclusivista, tá? Ele chama o povo de Deus de propriedade peculiar, tá? Agora, nesse aspecto, a gente vê sim, né, um julgo desigual, claro, explícito, que a gente pode até abordar daqui a pouco quais são as consequências caso a pessoa insista nisso. Aí você me perguntou a respeito de um julgo desigual dentro da igreja. Ok, não existe assim um julgo desigual, o que existe é um julgo desigual de propósito, né? Então, por exemplo, vamos imaginar que existe uma pessoa que ela tem um chamado de ser missionário, né? E a outra pessoa não tem um chamado de ser missionário. Eles vão casar para quê? Né? Por que eles vão se relacionar? Já sabendo que não vai dar certo, né? Já sabendo que um tem um chamado para ir para as nações e o outro tem um chamado local, né? Vai entrar num relacionamento motivado não por motivações espirituais, mas por motivações carnais. Aí você também vê
Julgo desigual no tocante ao grau de espiritualidade. A pessoa ela tem um grau de espiritualidade lá em cima, a pessoa de oração, a pessoa que busca na palavra, uma pessoa que está compromissada, aliançada com a igreja, está ali envolvida em diversos ministérios, está sempre ali presente. E uma outra que é meio boca, né? De vez em quando vai, de vez em quando não vai, não quer se envolver, né? Isso é um jugo desigual? Por quê? Porque vai fazer com que a outra pessoa carregue o jugo do outro, né? E outra pessoa se esforce mais, né? A outra pessoa tem que fazer um trabalho do outro, né? Ou seja, isso é um jugo desigual? Não é um jugo desigual de 2 Coríntios 6,14, luz e trevas, mas é um jugo desigual no tocante a grau de espiritualidade, que mais na frente pode prejudicar. Né? Você imagina, de repente, uma pessoa lá que é um líder, né, de célula ou de GPS e o marido não quer se envolver. Né? Ela vai ficar lá falando, a gente tem que estar aqui, a igreja, né, esposa unido, mas eles não são unidos. Ela está lá super envolvida e o camarada está só deitado no nariz tomando suco de uva. Então não tem como. Então existe um jugo desigual sim, as pessoas têm que observar isso, saber qual é o seu chamado, qual é o seu propósito, porque de repente a pessoa, vamos supor, a menina quer casar com um camarada, né? Mas ela quer ter uma estabilidade financeira, né? Eu só caso com um camarada que tem estabilidade financeira, né? Mas ao mesmo tempo ela quer casar com um pastor que quer viver da igreja, né? Como que vai ficar, né? Ela vai querer viver com um rapaz que vai ser pastor, que vai viver da renda da igreja, né? E aonde tem estabilidade nisso? Onde é que tem estabilidade nisso? Né? Onde é que tem estabilidade em um camarada que vai ser missionário? Né? A pessoa tem que viver 100% da fé. Né? Aliás, todo justo vive pela fé, mas essa fé é uma fé dobrada. É uma fé dobrada, é uma fé que a pessoa sabe, né, que ela precisa entender que vai ter dia em que ela vai depender, que é o padrão de todo cristão, depender 100% de Deus. Então não se envolva com alguém, né, que não vai ser empresário, ela não vai casar com um empresário, ela vai casar com um pastor, que vai ter dias bons e vai ter dias ruins, né? Então se quer se aventurar nisso daí, se aventura sabendo dos riscos, para depois mais na frente não querer se divorciar, ficar triste e dizer que não sabia, né? Então, esse é o jugo desigual que eu enxergo que existe hoje, que pode acontecer na igreja. Interessante, né? A gente aborda muito esse tema, né, a respeito de jugo desigual, com a questão de pessoas que não são cristãs, né? Mas isso também é um risco que a gente tem que tomar na nossa vida quando a gente se relaciona com uma pessoa que está dentro da nossa igreja, dentro do nosso meio cristão, né? Para que a gente tenha cuidado se realmente aquilo ali faz parte da vontade de Deus, né? E entrando também nesse contexto de saber qual é a vontade de Deus sobre o meu relacionamento, em que momento a gente pode considerar que o nosso relacionamento está sendo feito conforme a vontade de Deus? Como que a gente sabe se o namoro que eu estou tendo, se a pessoa que eu estou conhecendo está fazendo a vontade de Deus? Tá, existem alguns princípios, né? E a partir do momento que existem esses princípios, então você está sabendo ali, você está enxergando que a vontade de Deus está ali. Então, vamos lá. Qual é o primeiro princípio para entrar num relacionamento? Né? Você entra num relacionamento com um propósito. Cristão, namorar, noivar e casar. Né? Esse é o propósito. Só que você não vai namorar, noivar e casar, né, se você não tem suporte para isso. Exemplo, meninas de 15 anos de idade. Vai namorar com 15 anos para quê? Para que vai namorar com 15 anos? Né? Se na mentalidade dela, ela está pensando em primeiro terminar o segundo ano, fazer a faculdade, não sei o que, depois é que vai casar. Então não namora, porque aí você vai ficar abrasando até quando? Né? E a mesma coisa são as pessoas que querem entrar num relacionamento, e aí você perguntou quando que é de Deus e quando não é. Quando não quebra princípios. Eu acredito, Guilherme, sinceramente, que Deus não vai lá fazer uma flecha do cupido na pessoa, né? Preparou uma pessoa, uma gema para você. Já pensou se essa pessoa se perde no caminho? Então vou ficar solteiro, né, o resto da vida. Perdi minha metade.
Pois é, e perdi tudo. Porque se Deus preparou aquela pessoa, que ela não se desvie, se não ficar solteira na vida, né? Mas eu acredito que Deus, ele une propósitos. Né? Eu peço a Deus uma mulher que esteja enquadrada dentro de um propósito estabelecido para nós dois, para que ela venha me ajudar. É isso que eu tenho que orar. Se eu encontrar uma pessoa dentro desse propósito, que já está numa época em que a gente percebe que estamos já prontos para entrar no relacionamento com um propósito, né, de nos casarmos para o benefício do reino, amém. Agora, se é namoro para poder aplacar a carência, se é namoro porque eu tenho que mostrar para a sociedade que eu estou namorando, como se namoro validasse, né, aquela pessoa, e não valida nada. Tem muitas pessoas que namoram e só sabem fazer isso, né? Vira e mexe está com outro diferente, vira e mexe está com outro diferente. E isso aí não é prova de uma pessoa que está bem consigo mesma, né? Mas eu acredito que a pessoa que está bem consigo mesma, está feliz, mesmo solteira, aí sim essa pessoa é uma pessoa que demonstra que sabe esperar, né? Então a mesma coisa é alguém que quer namorar para querer validar ou para querer mostrar para as pessoas que têm, né, alguma coisa. Eu penso que não é por aí o caminho. Aí está mostrando o quê? Que não é o propósito de Deus, porque quando a gente pede alguma coisa, conforme o Tiago fala, segundo nossos próprios deleites, aí está errado. Eu não peço alguém para os meus próprios deleites, eu peço alguém para ser minha ajudadora, né? Então, se eu vejo que eu estou bem comigo mesmo, não é carência, não é forçação de barra, não é um relacionamento doentio, né? Onde fica ali uma pessoa super submissa, uma pessoa super mandona, né? Ou seja, dois doentes namorando, né? Então, não vejo propósito de Deus aí. Se eu vejo que os dois estão firmes com Deus, um ajuda o outro a crescer espiritualmente, que tem gente que se faz de cego. O camarada não busca a Deus, o camarada não vai na igreja, o camarada não tem compromisso com Deus e ela posta lá, é um presente de Deus para a minha vida, Deus é muito bom, né? Não, isso é presente? Imagina se Deus castigar a pessoa, né? Então a pessoa chama de presente aquilo que a gente está vendo claramente que não é presente nenhum, né? É uma pessoa comum, né? Não é uma pessoa que está aliançada, compromissada com Deus e além de não me elevar a Deus, ainda me faz cair ainda, né? Então, quando que é de Deus? Quando eu vejo que não tem ansiedade, quando eu vejo que não tem pressão, quando eu vejo que os dois estão ali orando, estão buscando, um ajuda o outro a crescer com Deus, né? Ambos estão, você olha no testemunho deles que são pessoas de bom testemunho, né? Isso tudo são sinais, né, de que Deus está trabalhando ali. Muito bom, né? E a gente volta a entrar naquele contexto, né, também de jogo desigual, né? Porque muitas vezes as pessoas tentam usar o namoro para reafirmar algo que elas estão sentindo falta na vida dela. Que elas precisam ter uma pessoa para mostrar para as outras, que elas precisam ter esse namoro para provar que elas não são pessoas sozinhas, né? Mas como você disse, né, que quando a pessoa realmente ela já se sente bem sozinha, é um bom sinal de que ela está pronta para entrar em algum relacionamento, né? E da mesma forma, eu vejo acontecendo também com a questão ministerial, né? Onde muitas pessoas têm um chamado diferente. Um exemplo, a pessoa tem um chamado missionário, mas ela quer namorar, quer conhecer, casar com um pastor, porque ela acha legal pastoreio, porque ela acha legal aquele ministério, ou até mesmo com outros ministérios, como se fosse reafirmar aquele ministério na vida dela e confirmasse que aquilo é o chamado dela. Quando ela nasceu, na verdade, para ser uma ajudadora, e até mesmo a questão do homem, né? Para casar com aquilo que ele acha que é legal, que ele queria na vida dele, com uma vontade, né? E também tem a questão dos princípios, né? Quando a gente está debaixo dos princípios de Deus, a gente sente que realmente Deus está se agradando daquilo, né? E muitas vezes a gente vê pessoas que estão se relacionando e não se sentem prontas ainda, e hoje a gente vive num contexto cultural de muita imoralidade sexual, onde pessoas desde cedo já estão entrando nesse meio e muitas vezes acabam ficando presas, né? Sendo escravos dos seus próprios desejos. E nesse contexto, Igor, o que você acha que é uma forma boa de evitar a tentação sexual,
Porque a Bíblia mesmo diz, né, que a tentação não é algo que vem de Deus. Tiago diz que a tentação não é Deus que produz isso. Mas como que pessoas novas que estão se conhecendo fazem? Quais são os limites dentro de um relacionamento, dentro de uma amizade, dentro de um namoro, para que a pessoa não caia nesse pecado da imoralidade sexual? Bom, Jesus ele fala vigiar e orar, né? Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, por exemplo, eu estou namorando a menina. O que ela vai fazer comigo lá em casa sozinho? Né? Ah, vamos lá ver um filme, não sei o quê. Netflix. Vamos lá ver o Netflix, né? Vamos embora então. Não tem TV. Não chega lá, vê só os primeiros 5 minutos só. Né? Daqui a pouco vai ver outra coisa. Né? Então, quer dizer, o que vai fazer lá os dois sozinhos? Os caras já sabem. Eu fico, olha, com uma pulga atrás da orelha. Gente que vai viajar com namorada sozinho. Como é que faz? Dorme um num quarto, outro no outro? Né? Eu tenho essa curiosidade para saber. Diz que dorme no corredor aí. No corredor, no outro hotel. Né? O que os dois vão fazer viajando sozinhos, dois cristãos? Essa palavra aqui é para cristão. Quem não é cristão não tem compromisso com os princípios de Deus. Mas eu fico me perguntando, né? O camarada é assexuado, não tem, né, desejos carnais, porque, caramba, se você na sua casa pode estar o pai na cozinha, a mãe, você já fica naquela tensão, quem quer sempre dar um jeito de fazer alguma coisa. Agora você imagina os dois livres, ninguém vendo nada, né? Meu filho, né? Então, evite ficar sozinho, né? Ah, mas é difícil, não consigo, não sei o que, a carne... Então, por que está namorando? Se segura, faz aquele namoro que a gente já conhecia há muito tempo, que é o tal da corte, né? Eu só vou beijar no altar, né? O que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 7? É melhor casar do que abrasar. Se não tem condições de casar, se não sabe se é o momento, então para que vai ficar arriscando uma coisa que não vai dar certo? É melhor do que ficar defraudando a menina, do que ficar desonrando a menina, né? E do que ficar se desonrando também. Fica os dois lá, né, colocando a mão de não deve, fazendo um monte de coisa, até o momento, porque eu penso no seguinte: cristão não anda com preservativo. Para que eu vou andar com preservativo? Para quê? É para que se o diabo se levantar contra mim, não, agora eu estou prevenido, né? Se eu vou ter um casamento arranjado... Vai que de repente o diabo levanta uma Jezabel, né? Aí eu já estou prevenido, de repente, né? Para que eu vou ficar andando com preservativo? Só se eu estiver pensando em alguma coisa. Só se eu estiver me precavendo de algo que eu já estou planejando, maquinando fazer. Aí sim. Senão não tem motivo para andar, né? Então as pessoas, eu fico imaginando o seguinte: se elas já andam precavidas é porque elas já estão se preparando para alguma coisa que pode acontecer. Então você já está sabendo que esse relacionamento não vai dar certo, né? Jejum, oração, andar em local público, né? Procurar estar sempre com as pessoas juntas. Vai chegar um momento que eles vão estar só eles dois e aí já era, meu irmão. Aí é para botar para quebrar. Mas enquanto vocês não têm aquele poder de Grayskull, né, o anel do poder de Grayskull, não vai ficar se isolando, né? Sempre vocês podem sair, mas procure sair em público. Porque a gente sabe como é que é o mundo, cara. A gente sabe como é que o nosso corpo, o hormônio não se converte, né? E eu espero que o hormônio fique nessa turbulência durante muitos anos, porque coisa boa é um casamento onde os dois se querem e se desejam ardentemente. Agora, para tudo tem um tempo. Então, se a pessoa sabe que ela é assim, ainda mais pessoas que vieram do mundo, que já experimentaram, que já tiveram esses sentimentos, gente que já foi casada e agora não está mais, conhece os seus limites, sabe que se encostar sai fogo, né? Tem que arrumar uma maneira sábia para entrar no relacionamento onde eles venham se conhecer, aonde não atisse tanto. Agora, se ficar insistindo, né, em querer ficar sozinho,
em abrir brecha, aquele tipo de pessoa que fala assim, né? Quer ver? Ah, a nossa carne é fraca, né? Pois é, a nossa carne é fraca. Não, mas se cair, né? Você sabe que Deus perdoa. Cara, se falar um negócio desse, você está querendo dizer para mim? Tá no limite, né? Se cair, Deus... Se eu estou namorando a pessoa e ela fala assim, não, tudo bem, mas se a gente cair, né? Deus perdoa. Se a gente cair, Deus perdoa. O que ela está querendo dizer? Está dando abertura para que se alguma coisa acontecer, tudo bem, não tem problema nenhum. Né? É um tipo de assunto, é um tipo de conversa que não cabe para cristão. O cristão tem que ser firme, igual Daniel 8, e assentou Daniel em seu coração não se contaminar. Olha, nós não vamos dar lugar para o diabo, e ponto final. Nós vamos guardar nossa santidade até o casamento. Agora, se começar a abrir a sessão, não, acho que se passar um pouquinho, Deus perdoa, né? Mas se cair, você sabe como é que é a carne. Aí vai dar lugar para o quê? Para que se acontecer alguma coisa, Deus perdoa, então é mole, né? Eu posso chegar nela ou nele que dá tudo certo. Então a gente não pode abrir brecha para isso, a gente tem que se manter firme o coração. A gente não quer, o homem não quer passar aquela imagem de que ele não tem aquela pegada, né? O homem tem que passar aquela imagem que tem aquela pegada, não sei o quê. A pegada, não sei o quê, o macho alfa, isso tudo é para depois do casamento. Antes do casamento, você... Pegada só da Bíblia, né? A única pegada que você tem que ter aqui, cara, né? Porque nessa questão de querer mostrar que o camarada é bom, o camarada tem uma mão maneira, né? Ele vai atiçar ela não vai aguentar e daqui a pouco os dois vão entrar num ciclo que vai ser difícil sair. Aí vai entrar o quê? Vai entrar má consciência, não vai conseguir orar direito, não vai conseguir olhar no olho do líder, não vai conseguir estar trabalhando, vai faltar culto, daqui a pouco se desviou, acabou. Tudo que o diabo quis. Era tudo que o diabo quis. Né? Então, antes de entrar nessa situação, evita, use com sabedoria, não queira mostrar, e a mulher, por favor, não fica insistindo isso pro cara. Né? Querer atiçar ele para ele mostrar para ela até o limite de onde ele vai, se realmente ele é bom de pegada, se não é bom de pegada. Porque o camarada, ele vai mostrar que é bom, você vai gostar e depois vai ser difícil sair dessa daí. Né? Então, deixa as coisas boas, né, para o momento certo, né, para a hora certa. Né? Porque eu fico vendo, às vezes, tem menina que ela só quer namorar com um cara que ela tá vendo que o camarada tem uma boa pegada, né? E é por isso que muitas delas não se interessam por homens de Deus, porque homem de Deus, ele sabe que tem tempo para tudo, mas só que ela não quer esperar o casamento, tem que ser agora, tem que ser nesse momento, né? Porque eu não quero me casar com uma pessoa incerta, a pessoa casar com uma pessoa fria, só que no namoro a gente consegue perceber isso. No namoro a gente sabe se a pessoa tem aquela pegada ou não, né? Mas não é que ela faz a pegada, porque ela sabe no namoro. Eu já namorei, cara. Você já namorou também? Eu acho, não sei. Né? A gente sabe. No namoro a gente sabe. Quando o coração bate mais forte, quando a mão cai lá, você fala, ó, não, daqui não dá mais. Então você sente isso. Você não precisa ir até lá. Antes de chegar lá, você já sabe que a pessoa está querendo, mas ela tem que segurar. Então você sabe que a pessoa não é tão fria assim, né? A verdade é que muitos querem, né, alisar a carne daquele momento, né? E às vezes a pessoa, para não ficar de não pegador, de um camarada que não chega bem, né? De repente não é um bom parceiro que ela queria, ele vai lá e cede para ela, né? Então é uma jogada perigosa, né? É uma jogada perigosa por quê? Porque ficam os dois ali, né? Tentando um atiçar o outro, e aí é o que Provérbios fala, poderia eu colocar fogo, né, nos seios, né, na roupa, sem que eu queime toda ela? Começa com uma abertura aqui, daqui a pouco vai em tudo. Então não tem. A resposta foi longa pra caramba, né? Mas como evitar? Eu estou dando aqui diversos exemplos, gente, de coisas que acontecem mesmo, né? Diversos exemplos, né? Então, como evitar? A melhor forma que tem como evitar para sair dessas tentações é, por favor, se vista direito, não se vista de forma que tente o camarada, né? Rapaz, não faz aquela brincadeira, não fica
tentando atiçar a menina, sabendo que isso vai fazer com que, claro que ela vai gostar, né? Mas um homem de Deus, ele tem que ser exemplo, ele tem que se comportar, né? Não é que o homem não vai gostar disso, é porque antes de amar a mulher, ele ama a Deus. E Jesus falou, se alguém ama mais a sua mulher ou seus filhos mais do que a mim, não é digno de mim. Então, sempre quando você entrar num relacionamento, pense em Deus. Pense que Ele é o seu amor maior, né? Pense que antes de você querer ter uma noiva, você tem um noivo que é Jesus. E você tem que prestar primeiro contas a Ele, né? E que aquela alma não é tua. Aquela esposa ainda é do Senhor. É uma alma do Senhor também. E quando você atiça ela a pecar, você está atiçando uma filha de Deus a pecar. Então a gente tem que ter temor com relação a isso aí. Exatamente. E eu acho que a gente precisa até abrir uma parênteses, né, nesse assunto, porque muitos casais que antes não eram cristãos e agora se tornaram ser cristãos continuam com os mesmos vícios de antigamente. E hoje, mesmo passando a conhecer qual é a verdade mesmo que Deus quer para os nossos relacionamentos, para que a gente tenha uma vida saudável, um compromisso com Ele, muitos ainda acabam seguindo os mesmos comportamentos que tinham antes, né? E é importante a gente frisar a questão do arrependimento, porque dessa expressão a gente conhece, né, o original dela, metanoia, mas não quer dizer que significa, né, uma mudança de mentalidade, mas significa exatamente você parar de fazer aquilo. Claro que você com certeza deve parar de fazer aquilo, mas você simplesmente parando de fazer aquilo também não vai demonstrar que você tem arrependimento, mas se você mudar a sua mentalidade, que você realmente vai dar valor para aquela pessoa, porque é isso que realmente é a mudança de mentalidade. Você dá valor para a mulher que você está conhecendo, você dá valor para a tua namorada, mostrar que você realmente mudou o teu comportamento e que você está fazendo com que essa pessoa conheça mais a Deus através de ti. Porque acontece muitas vezes relacionamento onde o homem ou até mesmo a mulher traz o seu namorado para dentro da igreja, traz aquela pessoa por quem ela quer se relacionar e faz aquilo que a gente conversa muitas vezes, né? A alma entregou para Jesus, mas o corpo ficou para ela, né? Não adiantou, então, não. A gente não pode fazer essas concessões. Crente não faz concessões. Ou seja, ele fica debaixo dos preceitos de Deus e ele vê que tudo aquilo ali sucede bem na vida dele. E seus relacionamentos são leves, são naturais e não aquele peso que a gente sente quando são relacionamentos do mundo, onde a gente vê muitas pessoas frustradas, que é o que a gente estava tratando de pandemia hoje em dia, onde muitas pessoas acabam se relacionando sem conhecer outra pessoa, sem conhecer quais são as motivações da outra pessoa, se é realmente só para suprir uma carência, se é só o sexo, ou se é só uma estabilidade financeira. Mas o que a gente realmente quer é um compromisso com Deus, um compromisso primeiro com Deus, um compromisso onde você vai seguir amando a Deus mais que tudo e, consequentemente, você vai conseguir demonstrar esse amor para outra pessoa e viver esse propósito maravilhoso que Deus tem para cada um de nós, né? Também como casais. E quanto a isso, né, também a gente, falando desse contexto, né, de relacionamentos que vem do mundo, né, a gente também fica pensando, e agora, como que eu devo me relacionar com uma pessoa cristã? O que eu devo fazer? Eu flertar, eu paquerar uma pessoa dentro da igreja é errado? E como que eu faço para saber se a pessoa realmente é uma pessoa de Deus para mim, que seria uma pessoa ideal para mim? E como que é o namoro cristão? Tá, uma pessoa ideal para mim. Então vamos colocar eu como exemplo, tá? Vamos colocar eu como exemplo porque cada um, seu cada um, né? Então vamos supor, eu sou um tipo de cara que eu sempre trabalhei na igreja, né? Trabalhei assim como um obreiro, né? Sempre trabalhando como obreiro na igreja, né? Então eu não posso namorar uma menina da igreja que o negócio dela não é se relacionar com alguém que tenha tanto compromisso assim com a igreja, né? Eu não posso, porque se eu sou um camarada que gosta de estar na igreja, sei lá, segunda, terça, que é onde eu congregava era oculta, terça, quinta, sábado e domingo. E eu ia lá sempre. Agora, se eu namoro uma menina que o negócio dela é uma vez na semana, né? Ou então 2 vezes no mês de ir para o culto, mas ela é cristã, batizada e tudo mais. Se eu me relacionar com uma menina desse porte,
eu vou me estressar. Vou me estressar por quê? Vou me estressar porque eu vou estar namorando uma menina que não vai acompanhar o meu ritmo, que não vai aguentar. Uma hora ela vai me chamar de fanático, e uma outra hora eu vou chamar ela de relaxada, né? Então, para não haver problema, é melhor ela ficar na dela e ficar na minha, né? Porque eu tenho um ritmo frenético, né? E a menina tem um ritmo mais devagar. Observa que ela é cristã, não é pecado o ritmo dela. O fato é que há uma incompatibilidade entre eu e ela. Mesma coisa eu namorar uma menina que não gosta de ler a Bíblia. Eu vou conversar o que com ela a respeito do mundo espiritual? Vou falar do quê? De Faustão para ela? Meu papo vai ser isso? Não. Então eu tenho que namorar uma menina que esteja alinhada comigo, inclusive até no meu ministério também, de ensino, uma menina que goste de estudar a palavra, uma menina que esteja alinhada com isso. Então vamos para um outro exemplo, né? Você vê um pastor, o camarada é pastor. Para que ele vai namorar uma menina que não quer se envolver muito com a igreja? Ela obrigatoriamente vai se envolver. Porque aonde o pastor vai, ela ajuda ele. Então não adianta ela ser uma mega empresária e ficar lá o tempo inteiro com os negócios dela, né? Ou ficar viajando para os negócios dela e o pastor fica lá trabalhando, ajudando os irmãos. Não tem compatibilidade nenhuma isso. E, mais uma vez, ela não é pecadora, ela é luz, ela é da igreja, a menina pode ser até fiel, mas o propósito de Deus com ela é um, e o propósito de Deus com ele é outro. No mundo não tem isso, cara. No mundo, as pessoas elas se relacionam pelos interesses de amor, né? De comprometimento, e por aí vai, né? E você vê que até às vezes no mundo, quando a menina pensa, não, vou estudar fora, pô, então você vai estudar fora, quando você vê, a gente vê se realmente vai dar certo ou não, né? Então até no mundo isso rola. Na igreja a mesma coisa. Ainda que os dois estejam juntos ali, eles precisam ver, né, e conversar sobre isso. Qual é o seu propósito? Você pensa em ser pastor? Você não pensa? Você pensa em viajar? Você não pensa? Você pensa em missionário? Você não pensa? Né? Você quer ser líder de algum ministério? Né? Isso tudo tem que ser dialogado para que não ocorra de até na igreja os dois acabarem entrando nesse jugo desigual que a gente falou no início, e aí daqui a pouco vem um estresse, daqui a pouco a menina não tem paciência, né, para todo o tempo o pastor está saindo para poder estar visitando, para poder estar fazendo não sei o quê, ela não vai aguentar. Um monte de problema, um monte de situação, um monte de não sei o quê, ela não vai aguentar. Ela não vai ter suporte para isso. Por quê? Porque Deus não preparou ela para isso, preparou ela para outra coisa. Mas aí casou com um cara, ou vai acabar com o ministério dele, ou vai acabar com o ministério dela, ou o ministério dos dois vão acabar. Né? Então, tem que se prestar atenção nisso. Namoro não é passatempo. Namoro não é para você querer mostrar para as pessoas que você tem, para ficar tirando foto para mostrar no Instagram. Namoro é um relacionamento que visa um ajudar o outro no benefício do reino de Deus. Se não for visando o reino de Deus, não adianta. Nós estamos aqui com um propósito. Qual é o meu propósito? Meu propósito é anunciar o reino e ajudar o reino. Se ela não vier para poder alencar ajuda, aí já era. A gente tem que estar sempre fito com o propósito. Se perder o propósito, perde o sentido de tudo. E aí qualquer namoro pode ser qualquer coisa. Tio Igor, então começando já com uma pergunta assim bem de cara, né? Eita, existe julgo desigual de beleza? Quando o cara tem uma belezinha assim, 1.0, já a menininha já tem uma belezinha assim, mais 1.8. O que tu acha a respeito disso? Rapaz, ainda bem que eu não passo por isso, né? Eu sou 1.8. Mas, olha, na Bíblia, ela não coloca diretrizes de beleza. Ela coloca diretrizes de virtudes, não de beleza. Eu já vi pessoas que já namoraram com pessoas totalmente desproporcionais de beleza. Porque qual é o padrão da Bíblia? Um homem amar a mulher como Cristo amou a igreja. Mulher virtuosa.
Amor. É sempre amor. Porque a beleza, cara, você imagina, tá lá, eu já vi isso acontecer, o rapaz vai se casar com uma menina super bonita, né? E aí eu presenciei isso, eu vi isso lá na igreja onde eu congregava no Rio, e houve um acidente de carro, cara, depois do casamento, e a menina teve um acidente gravíssimo lá e ficou cadeirante. E aí, vai terminar o casamento? Porque como é que vai ser agora? Como é que eu vou poder desfilar com ela na rua? Né? Então, ou ama ou não ama. Agora, quando você coloca essas diretrizes, né, tem que ser bonita, tem que ser assim, faz todo um cronograma, né, uma taxonomia de como tem que ser, de como que não tem que ser, você acaba fazendo um checklist que nunca vai ser. Aí acaba ficando com aquele que você menos esperava. Né? É só perguntar de repente, para alguém que já está namorando ou que já está casado, se aquela pessoa que ele está namorando já está casado, era diametralmente oposto àquilo que ele sempre pediu a Deus. Né? Eu quero que seja um médico, não uma pessoa que seja empresária, não alguém que seja bem-sucedido. Ele não é nada daquilo. Né? Mas, de repente, surgiu o amor. De repente, né, surgiu o sentimento. Então, se a pessoa ficar presa nesse checklist aí, né, presa nesse, tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter aquilo outro, tem que ter aquilo outro, tem que ter aquilo outro, tem que ter aquilo. Quem é que vai chegar, né, a compor toda essa cobrança, né, que a pessoa faz do outro, sendo que às vezes nem ela mesma não tem tudo isso. Né? Então, eu sou mais simples, cara, eu não fico, né, nessa crise, tem que ser muito bonita, não, tem que ter, né, aquele corpinho, né, não, tem que ser daquele jeito. Eu não fico nessa crise, cara. Eu penso que o que está valendo biblicamente ali é o caráter da pessoa, porque beleza ela vai passar, agora o caráter não. Né? O caráter, claro que você não vai, né, o cara que não toma banho, que não escova o dente, né, todo relaxado, descuidado, não passa um perfume, aí é um outro papo. Agora, é porque tem um narizinho aqui assim, né, ou porque tem um pouquinho de cabelo na cabeça, isso daí, cara, é de cada um, né, já vi gente namorando, a menina sem os 2 braços, o cara lá abraçadão com ela e a ama demais. Os meus líderes, lá no Rio, meus antigos líderes, né, aqueles líderes de adolescente, Xandão e Luana, se vocês estiverem me vendo aí, ó, um beijo para vocês, tá? Conheço eles desde os meus 16 anos de idade. E ele foi sempre super apaixonado por ela. E eles estão casados até hoje. E ele tem problemas, né, nas pernas, ele não consegue andar sem a muleta. Né? Ele não sente as pernas. E a esposa dele, né, é pós-graduada, né, em pedagogia, diretora de um colégio, né, uma mulher de Deus, estão casados e estão felizes até hoje. Então, como é que eu posso falar que a beleza é determinante, sendo que o que a Bíblia me exige é o amor? O amor, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Né? Então, quando você coloca a beleza como centro, então você não está colocando o que é prioridade. Né? A beleza ajuda, mas nem todo mundo não, né? Como diz o ditado, nem tudo que reluz é ouro. Né? Então, essa é a minha linha de pensamento. Exatamente. E a gente teve muitas perguntas ainda a respeito dessa questão do jugo, né? E teve algumas outras perguntas também no sentido de que existe jugo desigual com outras denominações, porque a gente sabe, né? Que existem muitas igrejas, muitos contextos diferentes dentro das igrejas, várias denominações diferentes, e muitas igrejas acabam não permitindo que seus fiéis ali tenham relacionamento com pessoas de outras igrejas. Mas, biblicamente falando, há alguma condição que impede que as pessoas tenham um livre relacionamento com pessoas de outras igrejas? A respeito disso, e o que a Bíblia pode dizer? A Bíblia ela fala a respeito do jugo desigual com os incrédulos, né? 2 Coríntios 6,14. Não entreis em jugo desigual com os incrédulos, aquele que não crê no mesmo Deus que você crê, que é trevas, que é Belial, isso daí. Com outras denominações, isso vai depender da denominação. Por quê? Porque pode gerar um conflito doutrinário. Você imagina, por exemplo, eu vou
me relacionar com uma menina que seja da CCB, por exemplo, né, Congregação Cristã do Brasil. E lá eles têm o costume, né, de todo o culto usar véu. Né? E ela jamais vai visitar a Reuva, onde eu congrego, porque lá ninguém usa véu. Muito pelo contrário. Então, ela vai chegar lá, ela vai se sentir super incomodada. Isso daqui a pouco ela vai começar a falar mal. Né? Então, entrar num relacionamento com pessoas de outras denominações é pecado? Não é pecado. Mas isso pode gerar problemas futuramente. Você vai se relacionar com pessoas, por exemplo, uma adventista do sétimo dia. Né? Aí ela vai querer guardar o sábado, ele vai querer guardar o sábado. E você não. Né? E aí, na hora que tem um filho, vai batizar onde? Né? Qual a linha que você vai ensinar para esse garoto? É a linha de lá ou a linha de cá? Né? Então, tudo isso tem que ser colocado em pauta racionalmente para justamente quando chegar lá na frente não quebrar a cara. Porque na hora da paixão, tudo é válido. Na hora daquele sentimento ali, tudo é maravilhoso, não a gente consegue, não a gente vai, não tem um jeito, só que isso uma hora acaba. Quando começar o cotidiano, os defeitos aparecerem, as manias começar a surgirem, né? O acostumar do ser, aí isso vai acabar influenciando. Então, é pecado ou não é? Não é, mas você vai ter muita dor de cabeça. Tá? Vai ter muita dor de cabeça. Então, aconselho a não entrar nesse relacionamento que pode gerar futuramente um problema que você não vai conseguir contornar. Isto se você leva a sério, né, aquilo que você crê e o seu ministério. Eu, por exemplo, levo a sério. Então, eu jamais iria me relacionar com, por exemplo, uma pessoa, né, que seja de uma denominação que eu estou vendo, né, que não tem nada a ver com aquilo que eu creio, não tem nada a ver. Então, vai gerar problema, vai gerar problema. É melhor você procurar uma pessoa, não é que isso é uma ordem, é um conselho, uma pessoa que esteja congregando no mesmo local que você. Exatamente, né? Também tem a questão de honra aos líderes, né, também, porque você precisa estar debaixo dessa unção, né, que as pessoas que têm autoridade na tua vida concedem, né, para ti, para que você tenha um relacionamento sempre perante a vontade de Deus, né? Então isso é muito importante para que a gente mantenha, né, sempre uma motivação correta e que lá na frente a gente não se frustre, né? Quando a gente acaba conhecendo qual é os costumes da pessoa de outra denominação e que são totalmente opostos, né, aos que a gente conviveu durante o nosso tempo na nossa igreja, né? E uma pergunta aqui muito básica, tio Igor. O cristão, ele pode ficar? Ele pode ficar? Ficar com Deus, ele pode. É com Deus que eu estou perguntando? Olha, gente, ficar, né? O que a Bíblia fala com relação a isso? Né? Tem um texto lá em Provérbios, no capítulo 7, que fala que é para nós não beijarmos a mulher estranha. Então, assim, não beijar a mulher estranha, então a que eu conheço eu posso. Né? A mulher estranha é a mulher que não te pertence. Mas quando que ela me pertence? Quando vocês já têm, né, um compromisso um com o outro. Né? Uma vez que vocês têm um compromisso, ela naquele momento vocês se pertencem um ao outro ali. Né? Então, naquele momento, sim, né? Ela não é estranha para você. Por mais que uma pessoa seja minha amiga, se ela não tem nenhum vínculo emocional comigo, nada, eu vou lá e arrancar um beijo nela, ela para mim é uma estranha, porque não tem nenhum vínculo comigo. Então, o ficar, o que é o ficar? Você imagina, né? Eu fico contigo hoje, amanhã eu não fico mais. Isso gera um vício na pessoa. Pode perceber que tem muitos jovens que eles vão para a balada para ficar. Aí vão para a balada para ficar, não sei o que para ficar, não sei o que para ficar, né? Isso acaba gerando um vício, porque ele não consegue se contentar com uma. Ele não consegue se contentar com uma. Tem que estar sempre querendo beijar pessoas diferentes. Daqui a pouco chega num casamento e ele não perdeu esse vício ainda. Só a graça de Deus, né? Então, o ficar, ele primeiro que você vai ficar muito mal na fita, cara, porque tu imagina,
você ficou com 10 pessoas em um ano na igreja. Olha, imagina isso. Eu fiquei com ela, fulano de tal, fiquei com a Beltrana, fiquei com a Cicana, e acha que está tirando onda, né? E pior ainda para a mulher, que vai ficar mal falada, porque as pessoas comentam quando ficam contigo e quando não ficam. Não acha que não, né? Então as pessoas ficam sabendo, a menina que ficou, cria um vínculo que ela é mais emocional do que o homem que é racional, que o homem vai lá, pega mesmo, dá um beijo, cai fora e tchau. A mulher não, a mulher fica com aquele vínculo ali, fica com aquele sentimento, achando que vai conseguir alguma coisa, às vezes deixando ficar para tentar fazer com que o cara passe a gostar dela. E quando na verdade 90% das vezes não é isso. E aí acaba ficando e o cara não quer compromisso, porque a maioria não quer compromisso, só quer ficar, né? E a menina se deixa levar por isso daí, resultado, né? Acaba se amargurando, acaba ficando triste, muitas delas não acreditam mais em relacionamento, e aí o resultado disso daí é acabar se entregando mesmo, né? Agora vamos embora, já estou mesmo na pindaíba, então vamos embora se lascar de vez, né? É o que muitas meninas acabam pensando, né? E qualificando todos os homens como se fossem, né, iguais, quando na verdade não, é porque você acabou dando vazão para a pessoa errada. Né? Então, o ficar, ao meu entender, ele não está dentro dos parâmetros. Se guarde, né? Espera a pessoa certa. A pessoa que vai querer ficar com você vai te esperar. Né? Eu gosto de você, mas tem que ficar hoje? Tem que ser agora? Não, se eu gosto de você, eu vou te esperar o momento certo, quando a gente tiver acertado tudo para entrar num relacionamento concreto. Exatamente, né? Nós vivemos numa época onde tudo é instantâneo hoje, né? Você quer uma informação, você pode pegar teu celular, pode ver a qualquer momento. Hoje em dia as pessoas não assistem mais nem TV, né? Para você ver o tanto que mudou isso conforme os anos, né? Em tão poucos anos. Hoje qualquer coisa você consegue acessar pelo teu celular. Hoje tudo ficou informatizado, né? Fica mais fácil. E até mesmo a questão dos relacionamentos, né? Acabaram se tornando instantâneos. As pessoas não querem mais esperar, as pessoas querem tudo de antemão, né? Querem tudo para aquele momento, né? Isso acaba criando uma evasão sentimental tão grande que as pessoas acabam ficando cada vez mais frustradas, né? E elas acabam com esse sentimento, né, de que, cara, eu tô solteiro, eu tô solteira, então é o momento de eu aproveitar, né? Afinal, a gente só se vive uma vez, né? As pessoas têm muito desse pensamento. Mas apesar da gente estar fazendo um vídeo especialmente, né, para pessoas cristãs, isso também serve para uma pessoa que não é cristã. Porque tudo que a gente planta no momento quando a gente é solteiro é o que a gente vai plantar no nosso casamento. Ou seja, tudo que a gente está fazendo durante esse momento, antes da gente ter o nosso casamento, antes da gente ter a nossa pessoa, a gente está plantando isso. Ou seja, a partir do momento que a gente começa a fazer coisas que vão acarretando em frustração, carência, vão fazer que a gente colha isso no nosso casamento. Então você vai chegar no altar e você não vai ter nem conhecido direito a pessoa e vai estar achando que aquilo é realmente amor, mas na verdade é só um sentimento que você não conseguiu tratar. A gente percebe que há pessoas que recém terminaram um namoro, já foram para outro namoro, é tipo um macaco, né? Vai pulando de galho em galho, tentando resolver aquele problema, achando que com outra pessoa aquilo ali vai passar, vai sanar aquela doença ali que ela criou, né, aquela amargura, mas isso não vai dando certo, né? E nesse mesmo diapasão, né, a gente acaba vendo que existem formas que as pessoas têm de namoro que influenciam para que elas venham a se conhecer melhor e venham estar priorizando Deus na vida delas. E a respeito disso, né, a gente tem a corte, que é uma forma de namoro, né, que a gente até falou um pouco no vídeo passado, mas a gente gostaria de frisar um pouco mais a respeito disso. A questão do benefício da corte, de uma pessoa que está conhecendo outra e o quanto isso é benéfico, né? E se realmente é uma obrigação cristã ter esse tipo de namoro. Tá. A corte, ela teve o seu propósito muito bem divulgado a partir aí dos anos 2000, aproximadamente. Principalmente naquele tempo que houve o avivamento lá no Brasil, né? E aí as pessoas curtiram, né, essa parada de corte. E, inclusive, eu também cheguei a me relacionar com a menina fazendo a corte. Ficamos 6 meses aí sem nos beijar, conversando, estudando a palavra, né, orando. Ok. Aí me pergunta, tá, mas a corte é obrigatória, a corte ela é bíblica? Biblicamente falando, né, não existe namoro. Você não vê namoro na Bíblia,
Você vê noivado. E o noivado é praticamente já um pré-casamento ali, né? Os camaradas já estão encaminhados. Então, eles só se beijavam no altar, né? E hoje nós vemos que não é assim, né? Agora, qual é o benefício da corte não sendo isso algo obrigatório? Isso também é parte de um conselho. Igual Paulo deu vários conselhos, né? Não, o conselho de Paulo é até mais radical. Ele fala, não casa, né? Ele é mais radical. Você quer se dedicar ao ministério? Não casa. Esse é o conselho de Paulo, né? Mas, quais são os benefícios? Todo mundo sabe que aquele que entra num relacionamento, começa a beijar, né? Um pouquinho de faísca já é o suficiente, né? A pessoa começa a dar lugar, né, a esse tipo de toque, e isso pode acabar acarretando em outros toques, em outros movimentos, né, que parte de um beijo. É o que todo mundo fala, tudo começa com um beijo, né? Tudo começa com um beijo. Então, pensando nisso, para evitar esse tipo de coisas, se teve aí, então, a ideia de fazer a corte, né? Eu me lembro que quando eu estava nesse relacionamento de corte, era o momento que eu mais tinha intimidade com Deus junto com a menina que eu estava namorando, né? Realmente eu chegava a ouvir toque de trombeta, cara. Tô falando sério. A gente ouvindo oração, eu ouvi o toque e perguntei para ela, você ouviu? Ela ouviu também, né? Então assim, a gente tinha, né, essas experiências, né? Quando a gente começou a se beijar, né? Aí desandou. Não é porque é pecado beijar, mas é porque a gente se conhece, a gente sabe como é que é o negócio, né? Então, existem pessoas que não têm capacidade para entrar num relacionamento aonde ele começa a beijar, porque ele sabe como é que são o negócio, principalmente quem já veio de um casamento, que já tem uma vida ativa sexualmente. Então, o conselho é fazer a corte, né? Faz a corte, né? Procura conhecer o máximo a pessoa, né? Ao invés de arriscar, porque arriscar é pior, né? Arriscar, você vai jogar fora aí o seu projeto, o seu plano, né? O seu propósito. Então, a corte tem esse benefício e é um sacrifício que você faz. Você está falando para Deus, Deus, ó, nesse momento especial do meu namoro, eu estou entregando a ti o beijo, né? É o sacrifício. Faz quem quer, ninguém é obrigado a fazer isso. Ninguém aqui está mandando você fazer isso. Você tem a sua opção, né? Quem faz esse tipo de escolha, né, com certeza, né, vai ganhar com Deus. Quem não fizer, não vai perder, mas vai deixar de ganhar. É claro, porque você vai... Quem sacrifica algo que te vai de doer, né, naquele momento, Deus vai honrar, com certeza, né? Então, não é uma ordem, mais uma vez, né? Não tem doutrina para isso, mas é um conselho, é um caminho para aqueles que têm dificuldade, né, de conseguir segurar isso, o abrasamento, vamos dizer, né? Exatamente, né? E a gente percebe que muitas pessoas realmente, quando vieram, né, desse contexto anterior, onde tinha um relacionamento, onde tinha aquela pegação, beijar, faziam muitas outras coisas, até mesmo a questão da vida sexual ativa, né? E acabam entrando num outro relacionamento, mas não cogitam de nenhuma forma, né, a corte, porque é uma coisa assim que parece escândalo, né? As pessoas acabam se escandalizando pelo fato de que, cara, imagina eu ficar sem beijar, meu Deus, cara. Eu nunca... Você tá ali com a menina que tu curte, também naquela boquinha lá, não posso, né? Mas faz quem quer, ninguém tá obrigado, né, a fazer isso. Então isso daí também a gente percebe que é uma das coisas para amenizar, né, os limites com o sexo oposto, né? Até mesmo a gente teve uma pergunta aqui que era quais são os limites, né, com o sexo oposto, e nisso, né, a gente também acaba entrando no contexto do casamento, né? Como Paulo diz que se vocês estiverem ardendo em desejo, é melhor casar-se do que abrasar-se, né? Uhum. Então, nisso, a gente coloca vários limites, né? A questão de uma pessoa onde está morando junto com outra, né? Onde se torna um namorado, né? Aquela expressão que a gente conhece muito bem, né? Mas será que aquilo é realmente abençoado por Deus? Será que Deus se agrada daquilo? Quais são os limites, né, que a gente precisa se atentar
pela palavra de Deus, para que a gente venha a estar respeitando os princípios, né, que Deus estabeleceu para que a gente tenha uma vida saudável, né, no relacionamento. E nesse caso, Igor, qual que seria... Eu sei que a gente já comentou, né, sobre alguns pontos, né, a respeito disso, dos limites, mas você teria mais alguma dica para as pessoas que, mesmo que já estão morando junto, que estão tendo um compromisso mais sério, que às vezes acabam deixando alguma coisa de lado? Tá, morando junto e ajuntado, você está falando? Casa logo, né? Casa, tem casamento gratuito até, a pessoa não casa porque não quer, né? Hoje em dia tá fácil casar, até para divorciar tá fácil, olha como é que até o diabo ajuda para divorciar, né? Então, se tá ajuntado, por que não casar? Né? Qual é a dificuldade de legalizar isso daí diante dos homens? Eu falei isso na semana, acho que eu cheguei a falar, mas não entrou, né? Teve um problema lá no vídeo. Mas muitas pessoas deixam de casar com medo do futuro. Por que eu vou casar com esse camarada aqui? Será que eu vou me arrepender lá na frente? Então melhor não casar, melhor juntar. Se é para fazer esse tipo de relacionamento, você vê que é um relacionamento que não tem fé, não tem amor, não tem certeza nenhuma. Né? A pessoa vai se ajuntar com medo de no futuro acontecer alguma coisa e vai dar uma dor de cabeça por causa de filho, por causa de bens, por causa de não sei o quê. Então é melhor a gente ficar juntado, que é mais conforto, né? Junta. Se daqui a 3 anos, 4 anos se separar, vai cada um para o seu lado, né? E é a vida que segue. E quando alguém perguntar, e aí, você foi casado? Não, nunca casei, não. Eu nunca casei. Não, pode ver lá no cartório, lá se tem meu nome, eu nunca casei, não. É muito fácil, né? Aí é fácil demais. Então, se eu estivesse morando numa ilha, onde tivesse lá a tribo do Choco-Choco lá, né? E aí tá lá eu, né, o pajé lá e a indiana lá, sei lá, né? Aí eu comecei a gostar dela e tal, pô, vai lá, pisa em cima da formiga, fica no fogo, eu vou, passo pelo teste, agora eu quero casar com ela. Ele ia lá abençoar, fechou, tô casado, né, diante, né, das autoridades ali. Então a gente, no mundo que nós vivemos hoje, o papel é o que nos autoriza, que nos mostra que nós estamos casados. Até alguns séculos atrás, né, quem determinava o casamento e até o divórcio era a igreja. Que o Estado não era laico, né? Então era a igreja que determinava quem casava e determinava quem se divorciava. Depois do iluminismo para cá, né, é que veio essa questão do Estado intervir no casamento. E a igreja passa a ser apenas um objeto de bênção espiritual. Mas o que está valendo, né, é o papel, certo? Só transferiu de uma mão para outra. Mas a regra continua a mesma, só transferiu de uma mão para outra, né? Então, o Paulo fala lá em 2 Coríntios 8, 21. Zelamos pelo que é honesto, não só diante de Deus, mas também diante dos homens. Então, diante de Deus, eu estou bem, porque eu não quero me ajuntar. Mas diante dos homens eu também vou estar bem, porque eu vou casar no papel. Eu preciso oficializar isso daí. Mas é só um papel, não tem nada a ver não. Pô, então pega a sua identidade e rasga, cara. É só um papel, né? Pega lá a certidão lá do seu nascimento e rasga, é só um papel. Isso é importante. Você vai viajar para um outro país, você tem que mostrar. Se você é casado ou não, está lá juntado, você não viaja para outro país, eles não vão permitir você viajar. Né? Tem que estar tudo bem alinhado. Então, até administrar, na administração da vida é importante estar casado. E no mundo espiritual, muito mais, né? Que você não abre ilegalidade. Agora, eu fico triste em saber que tem gente que deixa de casar, né? Não é nem muito por causa da papelada, é por causa da dor de cabeça que se futuramente acontecer, né? de terminar. Então, se está nesse raciocínio, nem casa, minha filha, nem casa, né? Vamos morar junto para ver se vai dar certo. Para ver se é um test drive, vamos lá, né, e tal. Aí vamos ver se vamos dar um filho para ver se vai dar certo, né? Olha só como é que é a cabeça da pessoa, né? Então, quando Deus ele cria o casamento, que é algo sagrado, é para justamente, né, poder guardar aqueles dois de problemas futuros,
Então eu vou me casar com essa pessoa porque eu amo é para sempre, vou criar filhos e eu vou ver meus netos e ali está uma família. Não é para fazer test drive, não é para saber se vai dar certo ou não. Então eu fico assim, pasmo com as desculpas que as pessoas usam para poder ficar com esse ajuntamento entre duas pessoas aí. Então o limite que você está perguntando, quais são até onde são os limites de um casamento e tal. Se já é de uma pessoa juntada, casa e ponto final. Se é de quem está pensando em se ajuntar, não se ajunta, casa. E quem não está pensando em nada, continua do jeito que está tudo certo. Igor, uma pergunta assim, rápida. Deus escolhe a pessoa certa? Ele faz união de propósitos, junta as pessoas, une as pessoas certas umas para as outras? Eu creio que ele consegue, ele faz isso, coloca duas pessoas a se conhecerem. Isso ele pode fazer. Ele pode fazer isso. Agora, a escolha é sempre minha. A escolha é minha. Eu peço a Deus, Senhor, dá para mim, Deus, uma mulher que seja assim, 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 assado. Aí eu de repente, começo a conversar com a menina e descubro que ela é do jeito que eu sempre pedi a Deus. Aí eu olho para ela, não, mas ela tem 1,40 m, não deve ser essa não. 1,40 m, não, estou fora. Então, é culpa de Deus? Não é culpa de Deus. Eu mesmo escolhi não querer uma pessoa que eu pedi a Deus. Então, às vezes a gente pensa, Deus está difícil, Deus está complicado. Não está complicado. Um homem que complica as coisas, que Deus apresenta, mas tem que ter algo a mais. Aí vem o algo a mais, mas tem que ter mais alguma coisa a mais ainda. Então a pessoa nunca está satisfeita e o tempo passa e o tempo voa. Então Deus ele escolhe, é essa aqui. Não, ele não escolhe. Já vi alguns testemunhos daqui ou ali, mas mesmo assim o ser humano ele tem a capacidade de escolha. Agora o que ele faz, eu penso, acredito nisso, é que ele dá a oportunidade de você conhecer uma pessoa que está na mesma pegada que você, no mesmo propósito, no mesmo projeto futuro, e aí você vai escolher se quer ou não. Se deixar a bola passar, sabe Deus quando isso vai acontecer de novo. Exatamente. E as pessoas ultimamente têm sido tão exigentes para escolher o seu companheiro, criam, como a gente falou no começo, aquele checklist, das pessoas que tem que ter essas qualidades, tem que ter tudo isso daqui que eu espero, Mas será que a gente está fazendo exatamente aquilo que seria o bom para essa pessoa que a gente está esperando? Será que a gente está sendo uma pessoa perfeita para essa pessoa que a gente está esperando, Eu acredito também dessa mesma forma, que Deus ele não escolhe a pessoa certa para você, mas ele torna a pessoa certa para você, da forma que você escolheu, Então ele faz você se tornar também a pessoa certa para aquela pessoa que você estava esperando. Então quando a gente espera em Deus, a gente acaba não se frustrando, a gente começa a conhecer mais o propósito dele. Ele não tem o propósito de fazer você conhecer uma pessoa que realmente não seja algo que agrade até mesmo a Deus. Mas ele vai te dar a condição suficiente para que você se torne uma pessoa cada vez mais agradável para essa pessoa. E assim fazer a vontade de Deus, Que a gente não fique só, mas que a gente conheça uma pessoa que realmente nos faça bem, E que não faça toda aquela diferença, aquela oposição ao que a gente esperava. Só para concluir, tem gente que faz um apanhado assim daquele checklist, tem que ser assim, assim, assado. E foi como eu falei no início. Se você for perguntar, às vezes, para os casais que estão aí hoje, ou para os nossos pais, eles casaram, de repente, não ticou nenhum checklist, não ticou nada, mas estão felizes porque pararam com essa frescura. Isso é uma frescura. Eles pararam com essa frescura, com essa meninice, com essa palhaçada e passaram a viver a vida mais leve. Deixa as coisas acontecerem. Deixa as coisas fluírem, deixa o amor fluir em você, deixa o amor falar mais alto. Enquanto ficar com esse checklist aí todinho, a gente já somos cristãos, já buscamos ao Senhor. Aí depois disso tem que observar se é do mesmo ministério, se bate com o mesmo propósito, ok. Aí depois já tem mais uma outra série de um monte de coisa. Meu irmão, aí tu tá querendo, casar com 40, 50, 60 anos, aí fica difícil,
Exatamente, né? E às vezes, como a gente estava falando, tem a questão das virtudes, né? Que são realmente muito importantes, né? E às vezes você tenta, mas ele tem que ser totalmente bonitinho, ela tem que ser totalmente bonitinha, não pode ter nenhum defeito, né? É igual um cordeirinho de Deus, né? Pronto para o sacrifício, né? Mas a gente às vezes conhece a pessoa e depois essa pessoa ali acaba se tornando totalmente oposto, né? Uma pessoa que você achava que era tão boazinha, tão bonitinha, tão queridinha, daí você acha que casou com um príncipe, vai se casar com um cavalo, né? A beleza, ela não se sustenta diante das manias da pessoa. Não se sustenta. A pessoa, de repente, ela tem mania chata e aquela beleza vai passar, né? Ela tem aqueles trejeitos que a outra pessoa não gosta e aquela beleza vai passar. Ela tem aqueles toques, sabe aquela pessoa que tem toque, né? A pessoa cheia de toque. Por mais bonita que ela seja, aquele toque vai fazer dela uma pessoa chata. Então, ou você ama, que o amor é que vai fazer superar tudo isso, ou então você continua nesse mundo encantado da Disneylândia, né? Dessa novela, né? E aí vai ficar esperando o príncipe encantado aparecer. Ou cai na real e vão para a realidade, que a vida real não é assim. Igor, entrando assim, num assunto assim, muito delicado que acabei me mandaram, né, essa pergunta. E eu achei até um pouco mais pesado, né, porque a gente vê que muitas pessoas acabam entrando nesse mesmo contexto, né, onde algumas pessoas entram já na igreja, né, com relacionamento, ou até mesmo acabam adquirindo um relacionamento na fase que se tornam cristãs. E a pessoa, né, que está ali acompanhando ela, o companheiro, não tem aquele mesmo nível de crescimento. E nessa ocasião, como que a pessoa pode proceder nesses casos onde seu companheiro não tem a mesma vontade de crescimento, onde muitas vezes também não converteu, a gente sabe que a pessoa está indo na igreja, está participando da sua célula, do seu GPS, mas mesmo assim a gente não vê aquela motivação, aquele crescimento, aquela vontade de crescer, namoros assim que de anos que a pessoa está ali arrastando e vê que aquilo ali não está sendo mais agradável e ela sabe que gosta da pessoa, mas não é a vontade de Deus, ela não está fazendo essa vontade de Deus. O que ela deve proceder nesse momento? Cara, se ela está percebendo que o relacionamento não é mais da vontade de Deus, né? Que ela está num nível que o camarada não quer crescer, que o camarada não quer desenvolver na estatura, na graça, no conhecimento, igual Lucas 2,52, né? Ela está subindo, e tá é namoro, não sei se é namoro ou não é. Sim. Deve ser, porque a pergunta dessa, se o casamento já era, segura a onda, agora não sendo casamento, né? Então, se você já está conseguindo enxergar isso e está sentindo falta de um homem de Deus, né? E está vendo que isso, é o que eu estou falando, isso estressa a pessoa. O cara é bonitinho, não sei o quê, mas a pessoa não busca a Deus, a mulher de Deus sente falta. A mulher de Deus sente falta. Então, aquele momento de paixão dá lugar à razão, que é o que está acontecendo com ela. Né? Está dando lugar à razão. Então, o conselho que eu te dou é o seguinte, eu não sei que pé está, a que ponto vocês já estão, né, de ficar tentando trazer ele para Deus, Se começou a sentir isso agora, tá? Eu comecei a sentir isso agora, né? Procura chamar ele para Deus, né? Se você gosta dele, né? Procura chamar ele mais, porque às vezes ele está indo porque ela vai, não está indo por causa de Jesus, né? Para não perder a garota, ele vai junto, né? Para não perder lá a mina lá, ele fica acompanhando ela ali, né? Mas é só por causa dela. Se ela terminar com ele, não vai aparecer mais também. Vai para balada, vai procurar outra garota, né? Então, veja isso. Se já tentou, se já correu atrás, se já insistiu, né? Se já pleiteou nisso daí e não está dando certo, por mais dolorido que venha a ser, termina rápido e vai buscar a Deus, né? Termina, porque isso vai acabar te sugando espiritualmente. E sabe lá Deus o que vai acontecer se vocês continuarem assim e ele não ter esse compromisso com Deus. Então, termina. Mas como é que eu faço para terminar? Termina. Termina. Olha, eu não estou mais, eu estou num outro caminho agora, eu agora não estou no tempo de namorar. Uma coisa que eu aconselho a todo novo convertido,
não namora. Se converteu agora, não namora. Se já está vindo namorando, vamos ver o que acontece, que é o caso dela, né? Mas se está solteiro e se converteu, não namora, vai buscar o Senhor, né? Que tem gente que vem para a igreja para poder namorar, para poder ficar vendo a menina, para a menina poder ficar vendo o homem. Pô, né? Quem você tem que namorar é Jesus, cara. Então, vai buscar a Deus primeiro, para com esse negócio. Então, se você está vendo, né, termina, mas vai doer, eu gosto dele, que eu não sei o quê. Mas você já está enxergando que isso não vai dar certo, você mesmo está falando isso, né? Então, finaliza, faz igual Daniel 1:8, Daniel assentou no teu coração, não se contaminar com as iguarias do rei. Você vai chorar um pouco, você pode ficar triste por um momento, mas daqui a pouco isso vai passar. Igual eu tive um relacionamento em que eu tô vendo ali, eu tô vendo que a menina já está querendo, né, terminar comigo. Mas eu ficava lá insistindo naquela esperança que você sabe que não vai dar certo, mas você, como você gosta, né, você ainda procura enxergar algo onde não tem, né, uma luz no fim do túnel, mas você sabe que não tem. Mas você vai lá para ver no que dá. Eu fui até o último limite, até o momento em que ela realmente não quis namorar comigo. Aí eu fui, chorei pra caramba, e fui pro monte, chorei e tal, mas daqui a pouco passou, né? Daqui a pouco o Senhor me curou, daqui a pouco o Senhor restaurou a minha alma, eu estava bem com Deus, né? São momentos, ele não é o único homem que tem no mundo, né? Às vezes a gente pensa, é o último homem, nunca mais vou encontrar um homem como esse na minha vida, meu Deus, que conversa é essa? Né? Claro que vai, né? Não é o último homem, né? Vão ter outros muito melhores do que, porque ninguém é insubstituível, né? E você está buscando a Deus, e Deus vai te honrar nesse propósito, né? Então, ó, finaliza, você pode ficar triste por um momento, mas se você decidir no seu coração que você vai terminar porque está fazendo a vontade de Deus, o próprio Deus vai curar o seu coração e daqui a pouco você vai se esquecer dessa história aí. E aí, quando você estiver pronta, preparada, você procura alguém do mesmo quilate que você. Exatamente, né? Jesus mesmo disse, né, que quem quisesse seguir ele, que tomasse a própria cruz, né? Só que a gente tem que entender que ele não fala sobre o quanto de peso que você precisa colocar na sua cruz, né? Pois é. E muitas vezes esses relacionamentos se tornam muito pesados no nosso caminhada com Deus, porque você vê que você está crescendo com Deus, você quer seguir os sonhos de Deus para a tua vida, mas aquela pessoa que está te acompanhando não está seguindo o mesmo ritmo, não está fazendo a vontade de Deus, e isso te atrasa na tua vida, né? Se torna um fardo para ti, e você tenta praticamente arrastar aquela pessoa, e isso não é uma coisa bacana, né? A gente sabe que há muitas pessoas que aparecem na nossa vida que se tornam uma bênção, mas também outras pessoas que se tornam um livramento de Deus, onde a gente aprende lição com aquelas pessoas. Só para rapidinho, vou contar um testemunho de um rapaz que ele me procurou, acho que tem uns 4 ou 5 meses atrás. Ele não é lá de onde nós congregamos, não, né? Aí ele me procurou, falou que estava com uma menina, né? E que ela estava visitando a igreja. Olha só, ela estava visitando a igreja. E ele, por estar carente, olha aí o problema da carência, né? Ele, por estar carente, ele começou a dar em cima dela, dando em cima de nova convertida, né? Carne nova no pedaço, né, irmã? Carne nova no pedaço. Dando em cima de nova convertida. E ela, claro, né, sem conhecimento nenhum, foi lá e eles começaram a conversar e tal. E aí acabou que eles entraram num relacionamento sexual. Tá? Você vê, o camarada que estava na igreja há décadas, né, mas estava sozinho, carente, a menina entrou lá, há pouco tempo já levou o cara para o buraco. Há pouco tempo. Ok. Aí ele ficou apaixonado pela garota. A menina, né, encantou ele. Aí eu não consigo mais. Meu Deus do céu. Eu não sei o que eu vou fazer na minha vida. Eu vou sair da faculdade porque eu não consigo encontrar lá. Eu falei assim, olha, tu toma jeito, cara. Tu vira primeiro um homem que tu tá se comportando como uma criança. Tu não vai sair de faculdade nenhuma. Você não vai parar de trabalhar porcaria nenhuma. Você vai lá e você vai levantar a tua cabeça e você vai mostrar para ela que
o que aconteceu já passou e que Deus é maior na sua vida. Conversa essa de ficar... Eu queria sair da faculdade, porque encontrar com ela lá, sair da faculdade... Pô, então o camarada ele estava totalmente rendido à situação. Totalmente rendido. Eu falei para ele, olha, daqui a 3 semanas você me procura. Você não vai falar com ela, segura o teu dedo, você não vai mandar mensagem para ela, você vai ver ela, você vai ver, mas você vai levantar a cabeça e você não vai dar as costas para ela, não. Você vai dizer, oi, bom dia, tudo bom? Vai doer, eu sei que vai doer, mas isso vai ser uma terapia para você. Você vai fazer isso, depois você me procura. Depois de 3 semanas ele me procurou. Pô, cara, eu tô bem, tô legal, esqueci a menina, não sei o que, não quero mais nada com ela, eu quero é Deus, não sei o que, vou buscar o Senhor, né? Então a pessoa, ela acha que aquele momento de sofrimento vai ser por um maior tempão. Não vai nada, não vai nada, aquilo dali é passageiro, né? É uma coisa que já foi. Né? Quantas pessoas eu já vi aí que fica com a menina volta para ele, daqui a pouco termina, e passa um tempo, passou, já está tudo já certinho. Então não tenha medo de terminar, não tenha medo. Se você está vendo que está fazendo mal para você, você vai ficar triste sim, não estou dizendo que você não vai ficar, mas daqui a pouco isso aí vai passar e você não vai nem lembrar mais desse sentimento aí. Exatamente, né? As pessoas acabam achando que aquela pessoa com que ela está se relacionando nunca vai ser encontrada novamente, né? A gente até acaba gostando da pessoa, mas a pessoa nunca vai ser insubstituível, né? Na verdade, existem muitas pessoas que Deus torna muito especiais e basta a gente procurar olhar para os lados que se torna mais possível a gente ter um relacionamento que agrade a Deus, né? E muitas vezes você até acha que você ama aquela pessoa lá. Você está com aquela pessoa que você conhece há anos, namorando com ela, levou para a igreja, evangelizou ela, mas não adiantou muito, né? A pessoa não converteu. E você até acha que é amor aquilo dali, mas não passa de teimosia, né? Você pensa que tá realmente... Quer dar de braço com Deus. Não, Deus, vai dar certo. Você está errado. Eu vou te mostrar que você está errado, hein, Deus? Eu vou te mostrar, hein? Vai dar certo sim. Quer ver? Aí dá errado uma vez, mas com uma pessoa orgulhosa, não, agora eu vou. Aí dá errado de novo, não, agora vai dar certo, agora eu vou conseguir. E fica nesse ciclo aí, não sai disso daí. Exatamente. Mas com certeza Deus tem planos pra gente que não é da gente estar sofrendo, né? Deus não preparou a gente para ter um relacionamento onde a gente viva sofrendo, viva puxando outra pessoa, arrastando ela o resto da nossa vida. Mas Ele está preparando a gente para que a gente tenha uma vida em plenitude, onde a gente conheça pessoas saudáveis, pessoas que têm o mesmo propósito que a gente. A gente está enfatizando isso porque é muito comum pessoas que têm relacionamentos que vieram de um tempo antes de se tornarem cristãos e a outra pessoa não acompanha no mesmo ritmo. Então isso é uma coisa assim, que a gente precisa se atentar nos nossos dias, porque é um problema que a gente deixa crescer ali no começo. A Bíblia até compara, né, a nossa vida com uma pessoa, um lavrador que semeia sementes. Então, se a gente tem aquela semente ali que a gente planta em um lugar errado, onde a gente está produzindo em um lugar que não deve, a gente vai colher sofrimento mais tarde. Então, que a gente venha estar plantando em lugares assim que Deus preparou para nós, onde a gente sabe que vai se dar bem, onde a gente sabe que é a vontade de Deus e que a gente venha a colher muitos frutos, né, através desse relacionamento. E deixa eu ver se temos mais algumas perguntas. Igor, diga algumas atitudes para as pessoas que realmente se dão mal em relacionamentos. Atitudes que são muito comuns das pessoas que se dão mal em relacionamentos. Bom, a gente já falou algumas aqui, né? Por exemplo, a pessoa está vendo que a pessoa não é espiritual, né? Não está buscando a Deus, não está firme, mas vai lá, não, mas eu vou arriscar, né? Esse é um. Outro, fazer missões, né? Eu vou querer evangelizar aquela pessoa ali, né? Para poder trazer para Jesus. Pô, meu chapa, né? É julgo desigual isso aí. Isso não tem esse dom na Bíblia, né? Não tem essa missão, não é para isso. Trazer namorados para o Senhor. Não tem isso na Bíblia, né? Você vai arriscar. Então a pessoa, por exemplo, mas eu conheço a história de alguém que namorou fulano de tal e aquela pessoa se converteu mais tarde.
eu sei disso, né? Eu sei de histórias assim, mas eu ouvi uma vez uma ilustração muito interessante. Você imagina se existem duas companhias de avião. Aí uma companhia faz 100 viagens durante o dia. E das 100 viagens, né, todas chegam no destino. Né? E aí você vai pegar um outro avião, né, e das 100 viagens apenas 2 chegam no destino. Qual que você vai escolher? Aquela de 100 que não todas chegam, né? Que não tem nenhum que caia. E o relacionamento de julgo desigual é a mesma coisa. De cada 100, 2 dá certo. De cada 100, 1 dá certo. Ah, mas e os namoros que tiveram 2 e não deram certo? Mas a gente não está tratando aqui de relacionamento, né, que venha entrar em pecado, porque querendo ou não, mesmo o relacionamento de cristão não dando certo, pelo menos não estão ali desobedecendo a palavra, né? Estão se comportando, tá tudo certo. Agora o pior é aquele que deliberadamente vai lá no mundão, pega um camarada, todo descacetado, né? Toda descacetada, aí vem botar um negócio no pescoço lá e vem pra cá, né? E aí, isso é que eu tô falando, né? Que é mais complicado. Esse é um dos motivos, né, que acaba a pessoa se dando mal. Namoro que as pessoas ficam se arriscando muito. Ficar viajando sozinho, né? Isso aí eu já falei, né? O cara vai ficar viajando sozinho só para ficar tirando selfie, só vai ficar tirando foto, né? Só que a gente sabe que por trás dessa foto tem um monte de outra coisa ali, né? Então, não fique se isolando, né? Procura ficar sempre em locais públicos. Por quê? Porque a gente sabe como que é a nossa carne. Paulo falou, você confia na sua carne? Eu não confio na minha carne. Eu não confio na minha carne, né? Então, muito mais eu confio na minha. Então, para que vai ficar, né, dando essas brechas nessas legalidades aí? Né? Então, esses são um dos motivos, né, que as pessoas podem acabar se dando mal no namoro, né? Então, um outro motivo também que a pessoa pode acabar se dando mal no namoro, pessoa possessiva demais, né? Aquela pessoa, onde é que você vai? Você está com quem? Deixa eu ver seu celular. O que você falou? Né? Que hora que você chegou? Né? E pessoa possessa, uma pessoa doente, né? O camarada fica ali naquela possessão, oprimindo a menina. E o inverso também. Né? Ninguém gosta disso. Todo mundo gosta de um relacionamento sadio, onde as pessoas confiam no outro. Né? Relacionamento onde tem ciúme atrapalha pra caramba também, né? Um camarada que não tem propósito na vida, por que uma menina vai namorar com um cara que não tem propósito na vida, né? Não tem meta na vida, não gosta de trabalhar, não gosta de estudar, né? Não gosta de se aperfeiçoar, né? Ou o cara que só vai namorar uma menina que só quer saber de beleza, de maquiagem, de não sei o quê, né? Não tem uma mente cultural. Não sei se ele for futebol a ela, né? Aí fechou os dois. Mas se não, né? Se não para mim não serve. A menina que não quer crescer culturalmente, né? Não quer crescer em Deus, né? Só fica pensando na beleza, não sei o que, na foto, não sei o que, na perna, não sei o que, no bumbum. Só quer saber de postar isso. Para mim, né? Se só é isso ali mesmo, então é só um pedaço de carne, né? Então, são coisas que eu falo, na primeira vista, tá tudo bem, né? Pô, vou trazer um cara para Jesus, na primeira vista. Pô, a menina é bonita, na primeira vista. Pô, o cara tá desempregado hoje, então ele pode arrumar um emprego amanhã, primeira vista. Ok, né? Mas quando você vai conhecer a pessoa, aí você vai ver que não era nada daquilo que você imaginava. Então, antes de você ir de cara no relacionamento, procura conhecer bem a pessoa que você está se envolvendo. E acabou nossos assuntos. Pessoal, fique sempre à vontade para mandar as perguntas para nós. A gente está tendo essa disponibilidade e a gente está sabendo que vocês estão sendo edificados com isso. Então é um prazer para a gente estar recebendo as perguntas que vocês estão enviando. E sigam aquela técnica, né? Meu amigo perguntou isso, meu amigo queria falar mais a respeito disso. A gente até recebeu alguns assuntos, né? Que eram diferentes até de relacionamentos, mas com certeza a gente vai estar gravando alguns vídeos, né? A respeito de alguns outros temas.
Mas com certeza a gente espera que vocês também venham a estar enviando várias perguntas para mim, pode ser para o Igor, e a gente vai ter muito prazer em respondê-las. Igor, para finalizar. É isso aí, gente, né? Graças a Deus, né? A gente está aqui para poder estar ajudando vocês, né? São dúvidas de milhares de pessoas. Vocês não têm ideia de quantos jovens, né, e quantos adolescentes estão carentes de ouvir uma palavra de ajuda como essa, né? Então essa foi a ideia de fazer com que você, menina, e estou até com uma ideia para o nosso próximo vídeo na semana que vem, hein? O próximo vídeo semana que vem, segredos de homem, tá? Eu vou falar aqui segredos de homem, tá? Coisas que os homens não falam. Eu vou agora criar um monte de inimigo. Eu vou abrir o verbo, vou falar aqui sobre os segredos de homem. O que os homens pensam com relação à menina e como eles conseguem enganar a menina, tá? Qual é a tática que um homem usa para poder enganar a menina, tá? Então, tudo isso daqui vai poder ajudar você a crescer. E Provérbios 15:30 fala: cuidado com quem pisca e sorri maliciosamente. Essa pessoa deve estar com más intenções. Então, o propósito é fazer com que você esteja preparado e preparada para que você veja assim, uma potência na mão de Deus e que o relacionamento não venha atrapalhar a sua intimidade com Deus. Muito pelo contrário, é para que você sim tenha um bom namoro, tenha um bom noivado, tenha um bom casamento, mas que isso venha ser um upgrade com você juntamente com Deus. Certo? Então, galera, até a próxima semana. Valeu, tchau!